muito a ver com o nosso sistema cerebral, né? Porque as pessoas acham que nós somos o nosso cérebro, nós somos a consciência que observa o funcionamento cerebral, se tudo deu certo. E o cérebro, ele tem essa coisa da zona de conforto. Uhum. Ele prefere a coisa ruim, Uhum. mas que ele conhece, É. do que alçar. É. Mas isso é uma atitude proativa nossa, É. da gente, que é além do nosso cérebro, né? E eu acho, inclusive, essa palavra, eu não tenho mais usado zona de conforto, eu tenho usado zona de familiaridade. Sim. Porque não é mais confortável aquela situação, né? Você tá numa posição desconfortável, só que você tá com medo do mais desconfortável ainda. Na verdade, é de acomodação. Acomodação, exatamente. Não de conforto, É. porque confortável não não é. é. Nenhuma zona de conforto Exatamente. é confortável. Tá certo, familiaridade Acomodação. ou acomodação. É. Vamos propor essa mudança. É. Bru, nós temos aí umas matériazinhas que tem a ver. Oh, que Vamos bacana. lá. Esse foi da Isto É. Os opostos se atraem. Estudo aponta que a maioria dos casais são mais parecidos. Eu sempre achei isso, mas vamos lá. O que você tem a dizer sobre isso, meu querido? Eu já falei sobre isso uma vez, né? E tem uma psicóloga que eu adoro, a Sandra Bueno, nas redes sociais. Ela falou, eu sou o oposto do meu marido. Eu falei, Sandra, você é exceção. Né? Casais opostos, pra mim, eles tendem a entrar em atrito. Eu acho que opostos é uma maravilha para uma trepada rápida, intensa, que você talvez nunca mais vá ver. Sim, sim. Funciona. É verdade. Funciona. Mas não no convívio. Não. Né? Na convivência, não. Sabe aquela coisa de... Antigamente tinha muito aquela coisa que a gente tirava férias, né? Quando a gente era estudante, que tinha que ter férias de verão. Sim. Acontecia muita coisa dopaminérgica em férias de verão, porque a gente falava, vai começar o ano, nunca mais vou ver. Exatamente. Né? Então, assim, isso ok, mas eu não consigo ver essa falta de familiaridade, de objetivos afins, de valores. Sim. Talvez objetivos não precisam ser tão afins, mas valores tem que ser afins. Eu tenho um casal de amigos que ele diz pra mim que é porque a gente troca opostos por uma palavra que não é a melhor substituição, que é complementares. Falo, nossa, que visão romântica. Né? Para você dizer que vocês são completamente diferentes, você diz que vocês são complementares. E aí eu perguntei para um amigo meu, o que quer dizer isso para você? Eu falo muito, ela fala pouco. Aí ela então fala ela por sempre mim. me escuta. Aí eu falo, tá, e todo o resto? Não, todo o resto, o casamento desse casal, para mim, ele é um casamento ali de fachada, praticamente. Né? Eles têm novos filhos para tentar suprir ali uma conexão entre eles. Eles vão se Bota um objetivo em comum. Bota, exatamente. Para que a coisa continue. Não deixa de ser uma distração para os problemas que ocorrem entre eles. Né? Exato. Tem muito isso. Né? Demais. E tem Eu tenho pena dos filhos que vêm com esse peso. Sim. Né? Do tipo, coitadinho, tá chegando para restabelecer uma rota de conexão, mas que não é do casal, é uma conexão através de um outro ser, né? É um fardo que essa criança tem, né? De unir o casal. Exatamente. E é muito engraçado o processo, que casal tá indo mal, compra um cachorro. Casal tá péssimo, casa. Casal tá indo por água abaixo, filho, né? Continua, segundo filho. Continua o terceiro. Aí vem a né? separação. Aí vem a separação. Aí vem a separação quando a estrutura já tá enorme. E aí que é mais difícil, eu vou dissolver a família. Exatamente. Falei, querido, sua família já foi dissolvida lá atrás. Porque o conceito de família é tão diferente. Exatamente. A família não vai deixar de ser família porque se separou. Não vão ter mais convivência diária. Vai continuar. Isso é bem diferente. Mas os valores de contar com, estar presente nos momentos... Sim. Tem que estar junto. Sim, se a gente contar que é um pai presente, né? São pessoas que realmente um dia objetivaram fazer esse tipo de união. Sim. A gente conta com isso. Mas a grande maioria casa sem ter noção do que é esse tipo de união. A grande maioria casa porque todo mundo casa, tá na idade de casar, aí depois tá na idade de ter filho, tem que ter filho, depois tá na idade de, comprar a casa não sei o quê, fazer a casa de campo, aí depois tem a casa de praia. Assim, tudo é construído para se manter objetivos comuns, mas que não são essenciais. Sim, porque você olha para o lado, né? As suas amigas, os seus amigos estão casando. casando. Uma estrutura imensa e que custosa de ser mantida e a essência está se desfazendo. Exatamente. É impressionante isso.
Próximo, Bru. O que é esse? Traição pode gerar impactos negativos para a saúde mental? Eu acho que traição é um dos aspectos mais difíceis dentro de um relacionamento. Porque gera um conflito interno gigantesco, no qual você ama a pessoa, mas você sabe que você não deve estar com ela. É um conflito. Você ama uma pessoa e você tem que escolher. Você tem que escolher e dizer não. É claro, eu não estou dizendo que toda traição não é passível de ser perdoada, mas eu acredito que existem tipos de traição. Né? Tem uma traição, um evento isolado. E tem uma traição, por exemplo, múltipla, com várias pessoas diferentes. Tem uma traição onde você arranja um amante e uma amante. Né? Você tem que considerar isso, não é aquele lance de um peso e... Não é igual. Não é igual. Nunca é igual. Não é igual. O fato de traição nunca é igual. Um deslize não é igual a múltiplas traições. Não é igual. Nem a traição que você já tem uma casa montada, porque aí isso acontecia muito. Sim, quando se descobriu uma traição, o cara já tinha família, filhos, uma assim, história paralela. Uma história que você conhece e a pessoa fala assim, não, mas ele viajava, então ele só vinha aqui final de semana, a outra família só estava durante a semana. Tinha muito tinha muito isso, né? Que aí é muito difícil você tornar a confiar numa pessoa que... representava o tempo todo. Sim. Né? Agora, se a pessoa fez uma traição, ela pode se arrepender e nunca mais voltar a cometer aquilo. Ela pode. Foi um deslize, foi num momento de vulnerabilidade. Não é certo. Não é certo, não é justificável. Mas tem que pode se considerar. Acontecer. Você tem que considerar essas diferenças. Porque é o que eu sempre digo. Se a pessoa chega até mim e fala assim, meu marido me traiu pela segunda vez, devo perdoá-lo? Eu falo assim... Um comportamento passado é preditor de um comportamento futuro. Ou melhor, múltiplos comportamentos passados são bons preditores de um comportamento futuro. Uma vez não representa que ela possa passar por isso de novo. Mas 2 vezes, 3 vezes, já está virando um padrãozinho ali, né? Para mim, existe uma traição que pouco é falado, mas acontece no comportamento. Porque quando a gente pensa em traição, a gente pensa que o outro está traindo com alguém. Mas para mim existe também uma traição, que é a traição do ser companheiro. Companheiro no sentido, eu tô num momento difícil e o outro sai para ir jogar bola e eu tô com minha mãe no hospital. No dia da minha formatura, o meu companheiro tinha uma despedida de solteiro de não sei quem, sabe? Então, assim... eu acho que isso tem um peso muito maior. Para mim, isso é uma traição também. Uma traição comportamental. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer. Você falou. É interessante porque a gente usa a traição geralmente pro ato de beijar outra pessoa ou de transar com outra pessoa. Se a gente for parar para pensar hoje em dia que existe uma separação até metafórica do que é infidelidade e traição. Porque, por exemplo, você pega o seu namorado mandando mensagem para um outro cara, para uma outra mulher, alguma coisa assim. É traição? Propriamente dito, não. Mas é infidelidade. Com certeza. Então, os termos, eles estão ganhando novas formas hoje em dia, inclusive. Né? Mandar foguinho para uma mulher de biquíni é traição? Não é traição, mas é infidelidade. Mas aí que tá a diferença, a infidelidade. E se for, por exemplo, uma pessoa completamente inalcançável, uma atriz americana, por exemplo. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Vamos botar exemplo. Exatamente. Você considera uma infidelidade? Mas eu acho dispensável mandar foguinho. Eu também acho. Eu acho até que é uma coisa... Porque eu também já fui casada algumas vezes e já teve esse papo de tipo assim... aquela mulher... Eu falo assim, olha, essa mulher realmente, eu confesso que eu digo que você é normal. Sim. Assim, porque é uma mulher digna de muita atração. Sim. Agora, isso é um papo comum. Como tinha homens que eu falava assim, olha, nunca vou lhe trair com... Mas eu vou te dizer que falou uma pessoa... para ele, com ele. Claro, isso a gente não ia ali botar o foguinho. Brincando. Não vou botar foguinho pra ninguém, imagina. Você tá falando com ele foguinho. Próprio, com respeito. Eu acho tão ridículo isso. Para que você vai criar dor de cabeça na sua relação? Mas eu acho que tem umas imaturidades que faz para poder despertar o outro. Também tem. Eu acho também que tem provocações. É aquela coisa assim, é que nem, por exemplo, alguém traiu, aí tem o peso da consciência e fala, eu queria te dizer isso, isso e isso. Mas, sinceramente, francamente, né, arrependido. E aí a pessoa, e eventual
um episódio único, por uma circunstância também única, aí a pessoa, tipo assim, vai trair para dar o troco. Sim. Você já está dando o troco, a matemática está esquisita, entendeu? Não está fechando. Mas você sabia que uma pessoa fala para mim assim, esse lance do foguinho, ou então da curtida mesmo, e eu pergunto, mas é uma pessoa alcançável ou inalcançável? A curtida eu acho interessante. Depende, porque, olha só. Em geral, você curte aquela figura, não se tá de biquíni, se tá de sunga. Você já parou para pensar que se eu correspondo, você mandou achando que a pessoa vai mas ser. A diferença é essa. E quando eu, de repente, esse foguinho eu mandei sem pretensão nenhuma, e essa pessoa resolve querer começar uma comunicação. Aí tem um problema na outra pessoa. Você é uma pessoa tão inatingível. Você é uma pessoa tão inatingível. E você curtiu uma coisa, e a pessoa já acha que você está dando em cima. Tem um problema da outra pessoa de carência. Por isso que é importante a gente saber se a pessoa é inalcançável ou não. Por quê? Se ela for inalcançável, dar uma curtida na Angelina Jolie, isso se chama fantasia. Sim. Se é uma mulher de biquíni do trabalho dele, isso se chama desejo. Isso se chama sinalização. Sinalização, exatamente. Houve uma sinalização. Pode ser que não tenha coragem de ir lá e chegar em cima. Mas se a outra pessoa responde... E aí? Pode ser. Concordo. Né? Então, até isso tá difícil hoje em dia. E eu digo, é subjetivo. Porque, por exemplo, por que é subjetivo? Porque eu não vejo que a minha namorada curte. Desculpa, eu não vejo. Eu não tô nem aí pra que ela curte. Eu acho que a gente eu tenho confiança nela. Né? E eu não vou criar aqui curtir um cara, não sei o que lá. Se não houver traição, eu não sofro por aquilo que eu não vejo. Porque eu acredito muito no papel da autoconfiança. De que eu sei o que eu tenho a oferecer. Se ela escolher me trair, sinto muito. Eu vou sofrer pra caramba. Claro. Mas ela vai sair perdendo também. Né? Ambos vamos sair perdendo. Porque eu sei o que eu tenho a oferecer. Né? Concordo. Mas isso vem com a maturidade. Vem com a maturidade. Né? Eu demorei 30 e poucos anos para começar a pensar dessa forma. Quando você é muito jovem, a gente tem essa coisa de querer revidar. Mas o que é ridículo? Você sabe por que a gente se incomoda tanto também com uma traição? Porque é como se a gente não tivesse qualidade suficiente para outra pessoa ter querido ficar com a gente. E ela foi lá numa outra pessoa. O que falta em mim? Isso eu acho que a maioria. A maioria. Quando eu acho que, por exemplo, eu acho que a maioria dos homens que traem sistematicamente é uma imaturidade, é uma infantilidade. E é uma autoestima tão zero que ele precisa de quantidade para preencher um vazio que está dentro dele. Sim. Então, isso para mim é muito claro, mas eu acho que isso a gente começa a ver com algum tipo de conhecimento, autoconhecimento e maturidade. Tem que ter esse bolinho bem montado. O problema é que, como eu atendo 95% de mulheres, elas tendem a personificar como se o problema fosse delas. Falta alguma coisa em mim, por isso ele fez isso. Que eu acho, não, é porque ele é um canalha. Que é uma coisa cultural machista, que foi incutida. Exatamente. Né? Tipo assim, seu marido está indo procurar fora porque você é incompetente. Eu acho que durante muito tempo as mulheres ouviram isso, mas isso é a maior mentira. É a maior mentira. Mas você acredita que tem muita mulher que pensa dessa forma ainda? Porque ainda está sem refletir em cima daquilo que chegou como uma verdade. A gente tem que questionar sempre as coisas. Tudo. Dá trabalho. Essas narrativas que a gente vai crescendo, essas frases prontas, assim, que a gente nunca questiona. Os próprios preconceitos nascem disso, né? Todos os preconceitos nascem disso.